Olá pessoal, tudo bem? É, começar aqui os vídeos. Vamos começar os vídeos sobre democracia, né? Tem bastante coisa pra gente ver, certo? Bom, esse é só o primeiro vídeo. A gente vai ter outros temas relacionados à democracia, mas a gente vai começar então pela ideia de democracia, né? Qual é a ideia, né? Bem lá, na verdade vem da Grécia Antiga, né? A gente teve aquela experiência de democracia direta lá, que a gente estudou na Ágora, né? Em Atenas, onde as pessoas iam demandar lá, debater e demandar ah, questões, né? Necessidades que eles tinham. E era votado diretamente, essas demandas eram votadas diretamente, certo? Bom, um evento histórico importante é a ideia de democracia moderna de que tem origem em Jean-Jacques Rousseau, né? A ideia de vontade geral, que a vontade geral seja mais importante que a vontade particular, certo? Então, a tônica da, da democracia é a soberania da vontade geral, né, do povo, a soberania do povo expressa na vontade geral desse povo. Bom, a democracia que temos hoje é uma democracia chamada democracia representativa. Bom, como é que funciona isso? A gente é uma democracia indireta, né? Porque a gente vota nos representantes, ou seja, no executivo é no presidente da república, né? Nossa forma de governo, né? O prefeito, a gente vota em prefeito, por executivo da cidade, a gente vota em governador por executivo dos estados, da União. Né? E a gente vota para presidente da República no executivo na instância federal. A gente tem três poderes, a gente vai ver com calma isso depois: executivo, legislativo e judiciário. A gente vota no executivo e no legislativo. O legislativo, então, a gente vota na instância municipal, a gente vota nos vereadores, na instância estadual a gente vota nos deputados estaduais e na instância federal a gente vota nos senadores e nos deputados federais, certo? Bom, essa é a democracia representativa. Bom, não sei se vocês sabem, mas se não sabem vão ficar sabendo. A democracia representativa está em crise. Bom, por que está em crise? Bom, os nossos representantes não, não, não atendem às nossas demandas, certo? Por uma série de questões que estão em debate aí, as democracias então pressionadas pelo capital financeiro, né? E, e as populações manipuladas, né, por uma mídia que tem compromisso com o capital, acabam não diminuindo a representatividade da maioria da população. Né? As democracias, os governos, de certa forma, são pressionados, né, pelo capital e acabam atendendo a vontades particulares ao invés da vontade geral, certo? Bom, isso são algumas né, a manipulação da opinião pública, a pressão do capital financeiro
né, do neoliberalismo que dita as políticas públicas dos governos, né? Ou se não dita, influencia muito, né? Principalmente políticas de austeridade, o que acaba não democratizando os ganhos econômicos entre a população, né? Bom, isso é um primeiro aspecto, a democracia representativa. Sugiro que vocês pesquisem sobre as causas e consequências da crise na democracia representativa. Essas aulas aqui sobre a democracia são de caráter introdutório, certo? Eu vou falando sobre os temas e dando dicas para o que vocês devem pesquisar para aprofundar mais sobre os assuntos, né? Bom, então, o próximo tema, a gente falou um pouquinho então sobre democracia representativa, a gente vota, uma coisa importante, a gente vota no modo sufrágio universal. O que é sufrágio? É a nossa característica, né, que foi o sufrágio foi algo conquistado pelos movimentos sociais e hoje nós podemos votar universalmente, todos brasileiros de 18 a 70 anos obrigatoriamente e de 16 a mais de 70 facultativo podem votar, inclusive analfabetos, né? Então o sufrágio é essa, como é que eu vou dizer para vocês, não fugiu a palavra agora, mas essa conquista que a gente teve em relação ao voto, né? O sufrágio é isso, nós temos já essa conquista que é votar. O sufrágio nem sempre foi universal. O que era o sufrágio censitário? Né? Se vocês derem uma olhadinha na história do Brasil, em determinada época teve o sufrágio censitário, que só poderia votar as pessoas que tinham determinado número de propriedades, né? E ganhos financeiros específicos, né? De valores específicos. Então pessoas de posses, né, poderiam votar. E já foi assim. Agora, historicamente, os movimentos sociais, né, foram conquistando o direito do sufrágio universal. As mulheres, né, conquistaram, as feministas conquistaram o sufrágio feminino e etc. Certo? Bom, acho que agora uma coisa importante que a gente tem que ver aqui é como funciona, então, nesse modelo de democracia representativa, o nosso sistema de governo, né? Qual é o nosso sistema de governo e qual é a nossa forma de governo, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um númerozinho aqui, certo? Em muitos dessas caixas. E eu vou abrindo para vocês poderem ler, porque para vocês manusearem isso, vocês teriam que ter esse software aqui, certo? Mas aí eu vou abrindo e dou um tempo para vocês lerem e vou comentando, certo? Beleza? Vamos lá. Bom, aqui, né? Bom, o que é um sistema de governo, então, né? É como se divide, como é exercido o poder político, né? Como é dividido e como é exercido o poder político dentro de um país, né? Esses sistemas eles variam quanto à distribuição dos poderes entre o executivo e o legislativo. Como assim, né? Como assim? Bom, já esclareceremos. A gente tem
dois sistemas de governo, pelo menos no Ocidente, né? Dois sistemas de governo possíveis. Assim. É o presidencialismo e o parlamentarismo. Bom, ainda temos o semipresidencialismo, mas é um tema que vocês podem pesquisar. Já mais uma dica aí, certo? Bom, o presidencialismo, então, é um sistema, acho que agora já dá para fechar, vocês acho que já tiveram tempo de ler, depois eu abrirei de novo. O presidencialismo é o sistema utilizado aqui no Brasil, né, e em outros países também, né, nos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente, mas esse é o sistema utilizado no Brasil. Bom, a gente tem três poderes, como eu comentei anteriormente: o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? O presidencialismo, vou abrir essa outra caixa agora, ele funciona no sistema de freios e contrapesos. Às vezes esqueço isso. Freios e contrapesos. O que é esse sistema de freios e contrapesos? Bom, um dos poderes, os poderes se limitam, né? Eles limitam o outro poder, os excessos. Vocês imaginem, né, se os poderes do Estado estivessem na mão somente de uma pessoa. Né? Que caos que seria, né? Seria a ideia de absolutismo. Né? Então, essa ideia de divisão, divisão das funções, acaba limitando os poderes de cada poder. Né? Então, o legislativo fiscaliza o executivo, o judiciário fiscaliza o executivo e o legislativo, né? E assim por diante. Então, essa limitação das funções acaba limitando também o poder de cada um dos poderes, né? Do poder executivo, legislativo e judiciário. A gente funciona no Brasil um presidencialismo de coalizão. O que é um presidencialismo de coalizão? Bom, o sistema já foi bipartidário, 2 partidos, né, historicamente. Aqui, se fosse aprofundar, fazer uma aula, a gente teria que analisar historicamente cada tema, né, mas essa não é a proposta. A proposta é introduzir para vocês cada um dos temas. Né, mas historicamente já foi bipartidário. Né, o presidencialismo brasileiro já foi bipartidário. Agora ele é multipartidário. Ele tem uma série de partidos pequenos, né, alguns grandes, outros pequenos. E para governar, e para tanto para o executivo governar como para o legislativo elaborar as leis, precisa uma associação entre os partidos. Eles precisam entrar em acordos, né? Eles têm que fazer essa coalizão. E mesmo no executivo, normalmente para se eleger precisa de apoio de diversos partidos. Acaba que os ministérios também têm que serem, tu tem que trazer políticos de outros partidos para participar dos ministérios. Então essa é a coalizão, essa é a ideia de coalizão, né? Certo? Porque raramente o governo tem maioria no Congresso. Se ele tiver maioria absoluta, né, mesmo assim ele vai precisar de apoio de outros partidos. Mas tendo maioria facilita. Mas como os votos aí são diluídos, né, isso acarreta que os deputados e os senadores pertencem a diversos partidos diferentes, acaba precisando esses apoios. Né? Essa é a ideia. Bom, vou fechar aqui.
Então a gente tem o executivo, como eu estava falando, o legislativo e o judiciário. Vamos abrir a caixa do executivo. Bom, qual é a função do executivo? Administrar junto com os ministérios, administrar fazer a administração pública, né, do país. Né? Ele tem poder de veto das leis que vêm do Congresso. Ele também pode propor leis, né, para que o Congresso elabore, né, ele pode propor um determinado tema. O cargo máximo, então, na instância federal é o presidente da República. Essa é uma forma, então, que o presidente sobe, ele é eleito pelo voto direto. Isso não é sempre assim em outros presidencialismos, mas aqui no Brasil é assim que funciona. Certo? Bom, e a gente tem o legislativo, então, que eu estava falando, que elabora as leis, né? Fiscaliza o orçamento do executivo, fiscaliza a parte contábil, financeira, operacional, certo? E até o patrimônio também do executivo. E o judiciário, que não é eleito, né? Ele tem o poder, então, de julgar os conflitos que ocorrem na sociedade. O STF, em especial, ele tem que proteger a Constituição. Né? Então, ele tem que proteger e zelar pelo cumprimento da Constituição. Então, ele acaba tendo essa função, né? E se o executivo e o legislativo se excederem e ele for demandado por elementos do legislativo, por exemplo, ele pode sim julgar não constitucional alguma lei, né, ou algum tema a ser proposto, alguma lei que tenha sido elaborada, ele pode julgar que seja inconstitucional, né? Certo? Atualmente, o judiciário tem uma judicialização da política. Né? Quando a oposição dentro do legislativo julga que o executivo não está cumprindo alguma tarefa, ela demanda ao judiciário a interferência. Né? Certo? Bom, eu vou encerrando por aqui e em seguida a gente volta. Vamos falar em seguida sobre esses dispositivos de democracia direta e depois democracia participativa e assim por diante. A gente vai vendo o que vai falar, tá? Antes de terminar o vídeo, eu esqueci de falar sobre o parlamentarismo. Vamos lá. O parlamentarismo. Bom, o que acontece aqui? O parlamentarismo, então, seria um outro sistema de governo. Que vou citar de exemplo a Inglaterra, né? Na verdade, o Reino Unido, né? Que são a Inglaterra e outros países, como, se eu não me engano, a Irlanda, a Escócia, etc. Bom, vocês pesquisem quais os países que pertencem ao Reino Unido. Bom, se no presidencialismo o chefe de governo, que é quem administra, né, os recursos, né, e quem tem os ministérios, organiza os ministérios, etc., é o presidente da República, ele é o chefe de governo e também é o chefe de Estado, ele também representa o Estado brasileiro no exterior. No parlamentarismo, aí a distribuição de poder é diferente, né? Lá no executivo, lá no presidencialismo, onde o executivo, o legislativo e o judiciário meio que se equivalem os poderes. Sempre tem um poder, né? O executivo, na maioria dos casos, a gente parece que ele
ele tem mais poder, né, de decisão, etc. Mas os poderes se equivalem. Aqui no parlamentarismo, o legislativo, ele ele é mais ele é ele que vota qual é o primeiro-ministro, qual vai ser o chefe de governo daquele estado, no caso a Inglaterra. Vamos pegar como exemplo a Inglaterra, né? Então, na Inglaterra tem a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, né? Que constituem o legislativo. E eles é que votam, então, no primeiro-ministro. E eles votam e também podem destituir. Mais facilmente do que no presidencialismo, que precisa de um processo de impeachment. Certo? E vocês acredito saibam o que é, né? Que é se o presidente cometeu algum ato ilícito, teoricamente o legislativo deve julgar, né, deve tomar a decisão de aprovar o processo de impeachment. Mas é claro que tem os interesses políticos, né, e, que são os interesses, às vezes a questão se realmente o presidente cometeu algum ato ilícito, ela é relativa, né, certo? Bom, no parlamentarismo, então o chefe de governo é o primeiro-ministro ou chanceler, assim que chama, e o poder legislativo lá tem muita força, né? Ele tira e põe o primeiro-ministro. E o chefe de Estado é separado, não é a mesma pessoa. No caso, o chefe de Estado da Inglaterra seria a rainha da Inglaterra, agora falecida. Então o príncipe Charles, agora rei, né? Rei Charles será o chefe, já está sendo o chefe de Estado da Inglaterra. Então ele tem um caráter mais simbólico, representativo para outros países, né? Realmente quem governa é o primeiro-ministro, certo? Bom, eu tinha esquecido bastante coisa, né? Mas então voltaremos.